Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos e irmãs peregrinos aqui presentes na Basílica da Santíssima Trindade e todos aqueles que nos acompanham através dos meios digitais, sejam bem-vindos à nossa celebração eucarística. Hoje celebramos a memória de Santa Marta, Maria e de Lázaro. Deixemos-nos envolver por o testemunho desta família, principalmente de Marta, da forma como soube, de facto, recorrer a Jesus nos momentos de maior tribulação. Também nós, na nossa vida, devemos de recorrer a Jesus, mas nem sempre somos capazes de bater a esta porta. Então, por todas as vezes que nos esquecemos de Jesus, esquecemos de recorrer a Ele, nas alegrias e nas tristezas da vida, vamos implorar a misericórdia de Deus para que, assim renovados, possamos avançar pelos caminhos da vida. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus, rico de misericórdia, tende compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, cujo Filho chamou Lázaro do sepulcro para a vida e aceitou a hospitalidade que Marta lhe oferecia em sua casa, concedei-nos que, servindo a Cristo em cada um dos nossos irmãos, como Maria, mereçamos ser alimentados na meditação da sua palavra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Assim se manifestou o amor de Deus para conosco. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito para que vivamos nele, por ele. Nisto consiste o amor.
Não fomos nós que amámos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus se não nos amarmos uns aos outros. Deus permanece em nós e em nós o seu amor é perfeito. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque nos deu o seu Espírito. E nós vimos e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Se alguém confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Nós conhecemos o amor que Deus nos tem e acreditamos no seu amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Palavra da salvação. Saboreai e vede como o Senhor é bom. 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 A toda hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Enaltecei comigo o Senhor e exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Voltai-vos para ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou
Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é bom. O anjo do Senhor protege os que o temem e defende-os dos perigos. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se refugia. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Temei o Senhor, vós os seus fiéis, porque nada falta aos que o temem. Os poderosos empobrecem e passam fome. Aos que procuram o Senhor não faltará riqueza alguma. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é Aleluia, aleluia, Eu sou a luz do mundo, diz o Senhor. Quem me segue terá a luz da vida. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para lhes apresentar condolências pela morte do irmão. Quando ouviu dizer que Jesus estava a chegar, Marta saiu ao seu encontro, enquanto Maria ficou sentada em casa.
Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, tudo o que pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Marta respondeu: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, não morrerá para sempre. Acreditas nisto? Disse-lhe Marta: Acredito, Senhor, que tu és o Messias, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, nesta memória de Marta, Maria e Lázaro, é um convite à esperança. É uma oportunidade para renovarmos a nossa confiança em Jesus, que tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Vejamos este Evangelho que nos é dado hoje. Quando Marta soube que Jesus estava a chegar, saiu ao seu encontro, enquanto a sua irmã Maria ficou sentada em casa. Sabemos que noutra passagem Jesus diz a Marta que ela andava inquieta e muito preocupada com muitas coisas, mas só uma era necessário. Estas palavras, com certeza, fizeram que Maria refletisse. Que Marta refletisse nas suas prioridades. E com a morte do seu irmão Lázaro, Marta percebeu o que realmente é importante. Então saiu ao encontro de Jesus, mesmo no meio desta situação difícil que estava a viver, que era a perda do irmão que amava. Então, no meio da morte e da incerteza, vai para junto de Jesus. Ao chegar a Jesus, junto de Jesus, Marta diz-lhe: Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Nota-se uma pequena repreensão que Marta faz a Jesus. Mas ela continua: Mas sei que mesmo agora, tudo o que pedirdes a Deus, Ele te concederá. Então Marta, ao mesmo tempo que repreende o Mestre, Marta, ao mesmo tempo que repreende o Mestre, afirma que Jesus é o Senhor da vida e da morte. Então ela tem esta plena certeza que só Ele, só a Jesus foi dado o poder de ressuscitar o irmão. Então, caros irmãos e irmãs, a Marta é para todos nós hoje, ainda hoje, um grande exemplo e um grande testemunho de fé. Porquê? Porque no meio da tribulação, no meio da angústia, soube ir ter com Jesus, soube procurar Jesus. Esta Marta, portanto, é aquela mulher que bendiz a Deus em todos os momentos da sua vida. Na abundância de ter Cristo em sua casa e do poder servir, e na pobreza por tê-lo longe e ter visto partir o seu irmão, a quem amava. Então esta mulher faz esta profissão de fé, que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, que tudo pode. Então surge aqui uma pergunta:
E nós? E nós hoje? E nós? Como reagimos perante situações dolorosas, sofredoras, inevitáveis, como a doença? O que fazemos quando sentimos o desamparo provocado pela morte? O que fazemos, irmãos? Naturalmente reagimos com dor e com um grito desesperado de angústia, e algumas vezes até somos tentados a murmurar contra Deus, porque a vida parece insuportável perante tanta doença, tanto sofrimento e, acima de tudo, perante a perda daqueles que amamos. Nestas alturas, nós devemos nos lembrar da Marta do Evangelho, que, deixando-se transfigurar e transformar por Cristo, soube procurar em Jesus a força, o alento para suportar as dificuldades. E a resposta de Jesus está aí. Ajudou a sua amiga, ajudou aquela família. Marta faz um verdadeiro caminho de conversão, que passou por confiar totalmente e inteiramente no poder de Cristo e na concretização da vontade de Deus para a sua vida. Ela foi capaz de sair de si mesma e dos seus problemas e professar a fé, assumindo que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E, neste episódio que ouvimos, Jesus não apenas ressuscita Lázaro, mas também ressuscita Marta, resgatando-a da sua própria escravidão e dá-lhe uma nova liberdade para acreditar e amar sempre. Acreditar, confiar e amar sempre em Deus, mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio do sofrimento. Penso que nos dias de hoje, em que há tanta angústia, em que vivemos às vezes com o coração tão apertado, este exemplo desta mulher pode ser um forte apelo para cada um de nós. É que às vezes andamos a bater a diversas portas, a procurar essa felicidade que só Deus pode dar. Só Deus pode dar. A procurar a bênção que só Deus pode dar. Fixemo-nos o nosso olhar então neste exemplo de Marta. Então, encorajados pelo testemunho de Marta, confiemos também nós em Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, porque só Ele tem este poder de nos libertar da angústia e do abismo que por vezes a vida nos encaminha e dar-nos a vida. E, às vezes, onde só vemos morte e sofrimento, podermos ver também a esperança. Podermos ver também esta vida nova que o Senhor nos oferece. Então sejamos homens e mulheres que anunciem Jesus como fonte de esperança, fonte de cura, fonte de salvação, e confiemos-lhe tudo o que nos pesa, que nos fere, coloquemos tudo em suas mãos. Se o fizermos de forma livre e consciente, Jesus transformará tudo e fará algo de maravilhoso em cada um de nós. Aqui em Fátima, vemos espelhado no testemunho do Francisco, dos santos Francisco e Jacinta Marto, esta confiança, esta alegria de ter Jesus, e que foi muito mais forte do sofrimento e da perseguição, e hoje são para nós também modelos. Porquê? Porque souberam dar a Deus o lugar que Ele merece, que é o centro da nossa vida e o primeiro lugar. É isso que nos faz verdadeiros cristãos,
confiar inteiramente a nossa vida a Jesus, Mestre e Messias, o nosso Salvador. Então, que Nossa Senhora de Fátima, os santos Francisco e Jacinta Marto, ajudem todos de facto a podermos renovar esta nossa confiança e entregar-lhe de facto a nossa vida, as nossas alegrias, mas também os nossos sofrimentos. Caros irmãos e irmãs, é com muita alegria que tenho aqui à minha frente 4 casais que vão celebrar as bodas de ouro. 4 bodas de ouro. Que belo testemunho. Com certeza que agora o amor, o vosso amor, é mais forte do que há 50 anos atrás, porque foi provado pela vida e pelas dificuldades da vida. Vale a pena viver o amor com Deus, por isso é que hoje estáis aqui para renovar a bênção do vosso matrimónio. É isso que vamos fazer, pedindo ao Senhor que derrame sobre vós a sua bênção e o amor cresça ainda mais. Então temos hoje conosco José Melo e a Teresa Maria Melo, que vem da Diocese de Climane. Muito bem. Da Diocese do Porto, Fernando Monteiro e a Maria Monteiro. Bem-vindos. Também da Diocese do Porto, António Caetano e Maria Madalena Almeida. Da Diocese de Coimbra, António Cardetas e Donzília Teixeira. Então, bem-vindos, caros irmãos. Vamos então pedir a Deus a bênção para estas vossas bênçãos, para estas vossas bodas. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes a vossa vida com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Caros irmãos, nós também somos chamados a fazer uma breve prece, uma breve oração por estes casais que aqui se encontram a renovar as suas bodas, mas também por todas as famílias do mundo. Rezemos todos em união com este casal ao Senhor pelo dom da família. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Então podeis agora trocar as alianças.
O Senhor vos guarda em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Dai graças ao Senhor, porque é eterna a sua bondade. Dai graças ao Senhor, dai graças. Dai graças ao Senhor, porque é eterna a sua bondade. Dai graças ao Senhor, dai graças. Irmãos, elevemos ao Pai do céu as nossas súplicas, para que, por intercessão de Santa Marta, caminhemos na santidade e na justiça, dizendo, cheios de fé: Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos. Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos. Pelas igrejas do mundo inteiro, para que, vivendo atentas à voz do Espírito, sejam santas em todos os seus filhos, oremos. Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos. Por todas as donas de casa, para que recebam com alegria quem as visita, e não esqueçam procurar a Deus, é a melhor parte. Oremos. Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos. Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos. Pelas famílias da nossa Diocese, para que Jesus tenha nelas um lugar, como em Betânia, na casa de Marta e de Maria, oremos. Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos. Pelos que vivem absorvidos pelo trabalho, para que, reconhecendo o essencial, se disponham a sentar-se aos pés de Jesus para o ouvir, oremos. Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que, na vinda de Cristo Salvador, sejamos chamados à sua direita no reino eterno, oremos. Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos. Deus eterno e omnipotente, que nos chamastes a ser santos, humildemente vos pedimos que, com o auxílio de Santa Marta, vivamos o mistério pascal do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, ao proclamar-vos admirável nos vossos santos, suplicamos humildemente a vossa majestade. Assim como aceitastes a sua generosa hospitalidade, aceitai também a oferta do nosso ministério. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois glorificado na Assembleia dos Santos e ao coroar os seus méritos, coroais os vossos próprios dons. Da sua vida, dai-nos um exemplo, na comunhão com eles uma família e na sua intercessão um auxílio, para que, confirmados por tão grandes testemunhas, possamos vencer o bom combate da fé e receber com eles a eterna coroa de glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, com os anjos, os arcanjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. O sol nas alturas, o sol nas alturas, bendito que vai em nome do Senhor. O sol nas alturas, o sol nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Tem
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Disse Marta, Jesus, tu és o Filho de Deus vivo que veio ao mundo. Tu és o Filho de Deus vivo que veio ao mundo. Disse Marta, Jesus, tu és o Filho de Deus vivo que veio ao mundo. Tu és o Filho de Deus vivo que veio ao mundo. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Disse Marta, Jesus, tu és o Filho de Deus vivo que veio ao mundo. Tu és o Filho de Deus vivo
nossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Se alguém comer deste pão, não morrerá. Disse Marta a Jesus: Tu és o Filho de Deus vivo, que veio ao mundo. Tu és o Filho de Deus vivo, que veio ao mundo. Deus é amor, aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Deus é amor, aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. A caridade nunca desaparece. Deus é amor, aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Oremos. A Sagrada Comunhão do corpo e sangue do vosso Filho unigênito
nos afaste de todas as coisas efêmeras, Senhor, para que, a exemplo dos santos Marta, Maria e Lázaro, possamos progredir neste mundo em caridade sincera e rejubilar na visão eterna do vosso rosto nos céus. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros irmãos e irmãs peregrinos, desejo a todos um dia, uma continuação de um dia muito feliz. Confiemos em Deus as nossas dificuldades e tribulações, assumimos que Ele é o Messias, o Filho de Deus vivo, e a transformação que nós procuramos, o milagre, a bênção, com certeza será derramada sobre cada um de nós. Despeço-me de todos que estão aqui presentes e os que nos acompanharam lá em casa, através da rádio, televisão Canção Nova. Desejo a todos então um dia feliz e despeço-me com a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.